voltado, beneficiando quem? O que tem propriedade. De vez em quando, deixa cair umas migalhas, porque se não cair as migalhas, então, quando o pobre sente fome, aperta a sua barriga, aí ele se revolta. Porque é o instinto de sobrevivência mesmo. Então, para não deixar isso acontecer, vai soltando umas migalhas. Nessa sociedade assim, como é que o que tem propriedade consegue o que tem? Lembra na definição do trabalho, ele tinha dito o quê? O trabalho é a produção de riqueza. É o trabalho que produz riqueza no mundo, ou não é? Bom, as riquezas naturais que tem no Brasil, se ninguém fosse lá, construir a usina hidrelétrica, se ninguém fosse lá captar aquela água, se ninguém fosse construir as minas aí de extração, as riquezas naturais, elas iam ser riquezas? Olha quanto, então, petróleo, pré-sal aí, tá aí, mas o Brasil não foi mais rico só porque o petróleo está aí. Agora, só depois que extrair, aí sim, quer dizer, só depois do trabalho humano é que vai nascer, vai produzir riqueza. Que produz riqueza, a riqueza ela vem da onde? Do trabalho humano. Olha aí, por que no capitalismo o trabalho é visto como sofrimento? Porque só através do trabalho é que se produz riqueza. E para um país ser rico, precisa o quê? Explorar o trabalho humano. Então, no capitalismo, não tem como a gente trabalhar sem ser explorado. Pode não concordar, mas é a realidade. Não tem jeito, num sistema capitalista, a gente trabalhar sem ser explorado. Porque faz parte do capitalismo. Faz parte. Bom, qual que é então a alternativa para isso? A gente tem uma sociedade sem exploração do trabalho. Então é isso daí que o pessoal chama de socialismo. Só que no socialismo ainda existem muitas imperfeições. Por quê? Porque a humanidade experimentou durante quase 500 anos o capitalismo. Então, 500 anos de... Olha o Brasil, a idade do Brasil. O Brasil surgiu por causa de quê? Interesses imperialistas, mercantilistas da Europa, não é isso? Então, a nossa experiência de outra vida que não é capitalista, não existe. Então, para a gente viver uma vida diferente, num outro modelo de sociedade, nós temos que aprender. Bom, então aí os teóricos chamam esse período aí de aprendizado, de organização, de uma outra sociedade, de destruição do capitalismo e construção de uma outra sociedade, eles chamam esse período de socialismo. Então, no socialismo, aí então seria o preceito principal em Cuba, na China e outros países socialistas. Então, no socialismo, o preceito principal é que a cada um conforme o seu trabalho. Por quê? Se você não trabalha, trabalho humano é que transforma e gera riqueza, aí a sociedade inteira vai ficar mais pobre. Então, a cada um conforme o seu trabalho. E aí essa riqueza não é para uma pessoa, mas é para o Estado. Por que precisa do Estado? Se algum dia alguém chegar para a gente e falar, olha, de hoje em diante, ninguém mais vai precisar ir trabalhar se não tiver vontade. O que a gente vai fazer? Mas vai ter comida garantida na mesa. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar? Não, porque o trabalho é visto como exploração, como sofrimento. Então, no socialismo, há necessidade do Estado. O Estado para quê? Para fiscalizar mesmo e controlar o trabalho do povo. Porque agora, como agora não tem mais exploração, como agora não tem mais a iniciativa privada,
Como agora não tem mais alguém que é proprietário e quer aumentar a sua propriedade às custas do trabalho do outro, então no socialismo, as pessoas, né, elas não vão sentir muita motivação em trabalhar, porque elas sabem que vai ter garantido a comida, o estudo, a saúde. Né? Pois é, porque lá eles abandonaram o socialismo no começo, né? Justamente por causa desse preceito. Né? Ao invés do fruto da riqueza ser para todo mundo, aí teve um grupo que se apropriou dessa riqueza. Né? Quer dizer, já desde lá do começo já voltou para o capitalismo. Né? Bem, agora, isso ainda não é o nosso sonho, não é o ideal. Qual que é o ideal? O ideal é aquilo que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 24. O que fala lá? Atos dos Apóstolos 2, 22 a 24. Todos tinham tudo em comum, né? Tudo que eles tinham, né? Todas as propriedades que tinham, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha aí, né? Está lá no Atos dos Apóstolos. Bom, o que é o comunismo? Aí a definição, né, clássica de comunismo, não a definição que os capitalistas falam, né? A definição clássica que está lá em Marx. Né? Qual que é a definição de comunismo? O comunismo é a última etapa da sociedade. No socialismo, então, a gente distribui a cada um conforme o seu trabalho, não é isso? Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não vai receber. Exceção, então, né, para quem tem alguma deficiência, né, para as crianças, para os idosos, né? Mas você tem condição de trabalhar, tem que trabalhar para poder comer. Isso no socialismo. Tá? Por isso que tem muita gente que não gosta do socialismo. Né? Não quer trabalhar. Bom, no comunismo, como que é? A cada um conforme a sua necessidade. Então, quer dizer, no comunismo, as pessoas já aprenderam a viver numa sociedade diferente do capitalismo. As pessoas, elas não precisam mais do Estado para controlar o seu trabalho, porque agora você vai trabalhar de acordo com a consciência. Você vai ter consciência da sua tarefa, da sua responsabilidade na sociedade. Então, o salário também de cada um, ou a distribuição da riqueza vai ser a cada um conforme a sua necessidade. Não vai ser mais conforme o seu trabalho. Porque você vai perceber que tem alguns trabalhos que tem que ser mais intensos, tem outros que vai ser menos intenso, mas tanto um como o outro é essencial para a sociedade inteira. Tá? Então, o comunismo é a cada um conforme a sua necessidade. Agora, se o Karl Marx foi buscar essa ideia, né, esse conceito, no Atos dos Apóstolos ou não, não sei. Tá? Mas a proposta é essa. Tá? Por isso que até hoje não existe nenhum país comunista. Tá? E por isso que até hoje os capitalistas condenam, tá, fortemente o comunismo. E para confundir mais, aí chama os socialistas de comunistas. Tá claro? Então, olha, por isso que quando a gente diz que todos nós somos iguais, não é verdade. É só olhar para o rosto de cada um aqui. Tá? É só olhar na hora do almoço, é só dar uma olhada, espiar no prato do outro. Né? Imagina se a gente vivesse a igualdade, né? E aí todo mundo tivesse que comer a mesma quantia. Bom, da minha parte ia jogar muita comida fora. Tá? Da parte do outro ia passar fome. Tá? Porque nós não somos iguais. Nós somos singulares, né? Do que a palavra diferente, que está muito usada, mal usada também, aí a gente usa mais a palavra singular. Cada um de nós somos únicos. Tá? E a nossa singularidade é que traz a harmonia para a nossa sociedade. Ainda bem que não somos iguais.